Bem-vindos! Estamos aqui de volta com os crimes ABC, com o nosso querido Poirot aqui, que já resolveu. Quer dizer, ainda não resolveu. Na verdade, ele já resolveu o assunto aqui, mas ainda tem mais coisa para ser acertada. Agora nós vamos falar com... Exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Nós iremos agora para Scotland Yard para entrevistar o cara que tá muito óbvio. Aqui, ó. Novo objetivo. Interrogue Cust. Não tem nada aqui. I am not going to leave before having finished questioning him. Não, não quer que eu não queria ir. Eu queria só... Né? This man is not in good shape. Não brinca. Olhos entreabertos. Mãos tremendo. Jaqueta amarrotada. Certo. He is worried and very tired. And other police have been hard on him. Não brinca. É óbvio que ela foi dura com ele. Ok. What do you want from me? Apresentar-se. Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Perguntar por... Falar sobre as cartas. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters. I've already said so. Silêncio mais ou menos, né? Reconhece a inocência dele? Très bien. You did not hide these letters. But the question remains, who did? Probably one of my enemies. I have many. É mesmo? Você se acha capaz de matar? Bom, ele foi um soldado, né? Are you capable of murder, Mr. Cust? All these questions are giving me a headache. Fazer falar do exército. You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. Mas... The army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. Interessante. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Você... Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. Exato, né? No, never. Mas uma testemunha ouviu nas 3 You were cidades. seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot, but not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Então me fala desses empregadores, provavelmente ele que é o... Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. Então parece que você escreveu antes de enviá-las por cima. Hã? Então parece que você escreveu antes de enviá-las por si mesmo. Isso aqui deve ser um erro de tradução. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. Enviá-las para mim mesmo. I don't remember. Não. Entendi. I don't know what's happening to me. Não, My head agora... hurts terribly. Entendi. As cartas que ele recebeu dessa tal Silk Legs foram escritas com a própria máquina. Tá.
He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? Tá, 16 pontos de ego. Consegui aqui. Tá, eu não queria... Não tem mais nada pra observar. Não tem mais nada pra I am observar. not going to leave before having finished questioning him. Pera aí, eu tenho alguma coisa pra dar pra ele? Ó, esse aqui que é o remédio pra ansiedade, né? I know this medicine. It is a powerful sedative. E esse aqui? Laudanum. Ah, esse é A pra medicine taça. for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. Tá, ok. Ó, toma um remedinho pra ansiedade. Take this. It will help you. Todos usam polainas? Não é... I think I'll be fine. Ou será que ele só tinha um modelo de sapatinho? Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes, I know. But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Red Cross. Let us leave Cust alone. He's at the end of his tether. Tá bom. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Ok, vamos fazer as nossas células cinzentas trabalharem. Declaração. Ele não parece reconhecer Poirot. Ele disse que não escreveu as cartas. Ele não tinha motivos. Não, peraí. Ele não escreveu as cartas. Não. Peraí. O que sabemos sobre... Ah, não! Desculpa. Primeiro, o que sabemos sobre a... É que apareceu uma outra pergunta. O que sabemos sobre a saúde dele? Ele sofre de distração, tem um problema na garganta e tem heptose. Ele é mental e fisicamente fraco, não tem o perfil do assassino. Exato, né? Alguma pista que não indica a culpa de Kirsten no assassinato de Churston. Parece que ele só ouviu falar do caso depois do início. O Sr. Carmichael foi atacado por trás e o sangue foi espirrado na direção do mar. Não. Ele tinha sangue, mas tinha sangue nessa aqui, na parte da frente. Era de esperar que a blusa do assassino seja manchada nas mangas e não nos botões. Mesmo assim... Alguma pista que não indica a culpa de Cust? Ele não reconhece o Poirot e diz que não escreveu as cartas. Não, mas é pista. Não tinha motivos. Não parece reconhecer Poirot. Não tinha motivos. Não, ó. Alguma pista que não indica? Ele não tinha motivo. Vamos aqui na força bruta. Aqui. Há várias informações que mostram que Cust não é o culpado. Ele não reconhece Poirot. E, né? Podemos ter sem sombra de dúvida que Cust é culpado? Não tinha motivo e disse que não escreveu as cartas. Inocente. Não adianta, Jep, nessa. I don't see any clearer than before. This is worse. Isso é pior. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed.
But you see, he can confess to anything and everything. Ele pode... He denied the murders and then confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Exato. Then with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down, he believes himself guilty. Exato. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. De fato, vejamos novamente que este assassinato. Se quiser, vejamos se o assassino for perseguicionista. O cara é inteligente. Suspeitei por um tempo, mas ele parecia tão inofensivo, às vezes ficava enfurecido. Ele tem que ser inteligente. Tamanho médio, óculos, não é o tipo de homem que você notaria. É por isso que eu esqueci dele. Suspeitei por um tempo, mas ele parecia tão inofensivo. Era muito hesitante e tímido. O único lugar era não se sentir inferior. Estava com sangue. Usar os lápis até o final. Novamente, não é luxúria, ele não cresceu nos luxos. Aqui, ó, ele é medíocre, na verdade. Porque ele antes não se sentia inferior. Então não tem como. Morreu quando a rua estava lotada de pessoas. Isso é bem intenso, né? Tipo, ele é bem... Só hoje de manhã... Não. Hesitante e tímido. Fácil de influenciar. Então ele não tinha como ser. O homem seduziu Betty antes de levá-la à praia, onde a estrangulou. Até me esqueci dele. Sem qualquer encanto. Declaração do Capitão Hastings. Uma tabela de horários de passageiros. Será que o assassino gosta de trens? Não. Passava mal nos trens. O assassino é metódico e prepara os crimes meticulosamente. Ele nunca se esquece de deixar a assinatura intrigante. Isso aqui? Frio. Ué, esse aqui combinou. Frio e frio. Kurt é generoso? Não! Porque ele cresceu praticamente na miséria. Ganancioso. Quer dizer, não é ganância. É simplesmente... Coitado, ele tá tentando, né? You see? Cuss' character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Exato. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours. Só me dê mais 24 horas. Ok. Será que dá pra ver mais alguma coisinha aqui? Não, não dá. Vamos logo pegar o meu carrinho aqui. To Whitehaven, please. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Details. Ah, mon ami. Ah, The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me.
it is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. Isso. What about telling me what you have in mind? Não. Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Você não vai ser capaz de... I will bring you my weapon. Exatamente, ele tinha que esconder, o Poirot sempre tinha que esconder os planos dele do Hastings, porque ele não consegue, tipo, fingir as coisas dele. Justin Devon. Tá, essa aqui eu já vi, mas é só pra se por acaso não... Pra garantir que eu não vou... Quer dizer, perder uns pontinhos de ego, eu sei que eu vou perder. Hastings photo. Eu sei que eu vou, não vai ter como. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. Surtout pas. Daily Flicker, September the 11th, 1935. ABC affair, Terminus Doncaster. Jap and Poirot arrest the killer. A.B. Cust is the name of the alphabet murderer. The police have arrested him in a hotel in Doncaster. He was preparing to kill his fourth victim, Mr. Dick Dudley Dunbar, the establishment's manager. Mr. Dunbar owes his life to the miraculous intervention of Inspector Chap of Scotland Yard and Detective Hercule Poirot. Isso depois de quase sofrer um... The Lancet, September 11th, 1935. General Medical Journal. The alphabet murderer is not psychotic, according to Professor Thompson. In an early issue, we claimed that the alphabet murderer was not psychotic. Our assertion has just been confirmed by Professor Thompson, a Scotland Yard expert, who has spoken to the prisoner at great length. Not all obsessional killers are psychotic, he explained. It is true that Cust has a disturbed personality and memory disorders. But his amnesia, whether real or pretended, does not alter the fact that he was perfectly lucid at the time of his acts. Therefore, he will not escape punishment. Ixi. Tá. Ele mora na casa. E por que eu peguei isso aqui? Que eu ainda não... Leve o revólver para Hastings. Antes, deixa eu me ver no espelho. Ah, droga, deu um mini bugzinho. Não tem problema. O que importa é pegar os pontos de ego. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Não, peraí, calma. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. Você tá me dando essa The opção? revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. Novo objetivo. Revólver carregado com festins. Se der porcaria... What about telling me what you have in... Surtout pas. Se der porcaria, a gente volta e vê. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. O... Coisa do Gandhi. Eu adoro esses achievements de... Calma, já tô atendendo. Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady.
Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. Poirot? Since Custer's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my Abra a boca aunt's. pra falar, minha filha. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells to work. Por que o assassino errou o endereço? O endereço não é muito conhecido. Fez com que a carta chegasse tarde demais. O assassino desafiou o Poirot devido à xenofobia. Não, isso aqui é outra. É, salvou o assassino. Peraí. Não? Não? O corpo ainda estava quente. O corpo ainda estava quente. A tal pessoa. Peraí. Será que esse é o que está errado? Não, tô achando que esse é o único que poderia ser o que poderia fazer uso dessa pista em especial. Peraí. Só um momento. É aqui, ó. Por que o assassino errou o endereço? Não, isso aqui tá claro. O atraso da carta salvou o assassino. É isso que parece ser. Aqui. Desafiou porque tem complexo de inferioridade. Não, não, esses aqui, acho que não, esse aqui não tem, esse aqui não, acho que não tem nada a. Esse aqui eu acho que não tem nada a ver, não. Vamos lá. O erro, cadê? Este erro fez com que a carta chegasse tarde demais. Ah, talvez seja essa. Não. Não. Salva. Aê! O erro é intencional. Por que o assassino manda as cartas para Hercule Poirot? Desafiou por xenofobia? Por glória? Ele escreveu para Poirot porque o endereço não é muito bem conhecido. Hã? Só por causa disso? Is everything clear now? You might like to explain your reasoning again. É, eu também não entendi. Tô Of com o course. Hastings. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churston, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient. Ah, não foi nem por... Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. E por que a do Cust? Absolument. Desde o vídeo It is a passado, veritable vocês já plan. se ligaram? Matches the profile we have drawn up of him perfectly.
That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cuss. Exato. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. O que sabemos sobre Cust? Estava na guerra e nunca mais foi o mesmo desde então. Foi ferido. Peraí, o que sabemos sobre o Cust? Cust é facilmente influenciado. Aqui, exato. Cust é mentalmente frágil e fácil de se manipular. Como explicar a presença de Cust nas cenas do crime? Ele é um vendedor de porta em porta. Cara, esse... Sério que essa aqui não é? Eu queria nadar... Não? Ok. Peraí. Não, a explicação... Assim, a explicação em tese tá aqui. Vamos tentar... Isso, na força bruta dá certo. Ele foi manipulado. O assassino o enviou às cidades para esconder seus rastros. Ele não matou e não está com os registros médicos. Exato. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. Exato, uma coisa simples. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from 3 completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? Dizer que apenas um assassinato é do interesse do assassino. Just one murder was Exato, que foi o que precisava dar certo, que foi dar carta errada. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. E os dois estão bem na sua frente, Poirot. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Então quem é que Please tinha? allow me to disagree with you, mademoiselle. Eu tenho que discordar? A firma trabalhava pro Clark, ele estava descansando em Shurston? Foi isso? Eu acho que eu não lembro. He used to holiday in Truston. But not at all. Every year I visit the Isle of Skye and I'm well known there. Oui, please excuse me. It was a slip of the tongue. This is what I wanted to say. Oh, meu Deus do céu, cometi um erro. Donald, Sir Carmichael was one of your firm's customers. We found a surveyor's report among his papers that proves it. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it.
And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. Vejamos, inteligente. Esse idiota não é inteligente. Não, quem é que disse que ele é brilhante? Inteligente. Ah! Só se for só isso. Morreu quando a rua estava lotada de pessoas. Isso é bem intenso. Foi uma cena terrível. Confiante. Não, ele não tem. Ele não é confiante. Fácil de influenciar. Então, só para destacar aqui, o método do Poirot é um método mais psicológico e ele pega detalhezinhos de pistas que são mais fáceis de você chegar à conclusão que, poxa, é uma coisinha pequena, mas eu também poderia ter chegado nessa conclusão. Por exemplo, o fato do Custis. Acho que é a prova mais cabal de todas, além do perfil psicológico não ser o correto, né? Que assim, poderia, mas ele é louco, uma personalidade, blá blá blá. Tá, beleza, mas o mais poderoso de todos. Ele não tem acesso aos prontuários do doutor. Então, isso assim é o detalhe crucial, entendeu? Sedutor. Tá. Sim, mas por que ele ia seduzir a própria namorada? Gosta de trens. Bom marido. Gosto de trens, é fácil dormir ao som das rodas. O assassino é metódico. Frio. Ah, mas esse cara não é frio, ele é temperamental. Generoso. Bom, ele é generoso. Mas esse pastel... Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. Exato. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Exato. Absolument, Mr. Clark. Exato, senhor. Let us now try and get our brain cells to work. Inteligente. Bom início, novo sucesso. Inteligente pra cacete. Cadê? Evasiva. Aqui, os professores diziam que ele era inteligente. Morreu quando a rua estava lotada, é bem intenso. Adoro encantos e falácias. Muito ingênuo? Não tô achando ele ingênuo, não. Ele é seduziu. As crianças da ferrovia. Declaração do Capitão Hastings. Aqui, exato, sedutor. Não necessariamente, mas tudo bem, eu entendi na lógica do jogo. Será que o assassino gosta de trens? As crianças da ferrovia... Ah, um livrinho. Olha, um detalhe que caiu do nada. Que é interessante, né? Metódico e prepara os crimes meticulosamente. Aqui. E é frio. As coisas poderiam ficar terminadas bem se não fosse sangue frio, tenho inveja de você. E generoso, pagou a passagem. Nossa, mas se bem que... Quanto que custava? Não era tão... As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's Disturbing. profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same.
Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Tora Gray o incomodou. Because of Miss Grey. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. Exato. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh, no. You know perfectly well. That is not true. Eh bien, voilà. Light has now been shed on the ABC murders. Porque uma Your pessoa... theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Eu blefo, né? Na tabacaria, mentir sobre as impressões na máquina de escrever. A impressão... One thing proves it. The prints you left on Cust's typewriter. Enough. Oh, of course you wiped the typewriter before sending it. But not carefully enough. Scotland Yard has found your print along with those of Cust. I understand why you never wanted to lend me your new typewriter. And why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? Game, set, match. You win, Mr. Poirot. But it was worth trying. É assim? Don't come near me! Ah, I'll exato. never let you take me, Mr. Poirot. Não seria mais fácil você atirar no Poirot? É burro. É bala de festim, trouxa. Você vai ser preso. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction. Trouxa. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. E pra onde vai a fortuna? Bom, imagino que talvez vai para, como fala? Pro serviço público, que aqui já que não tem mais herdeiros. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Yep. Agora o Hastings tá falando. Donald Fraser and Megan Barnard married. Ah, que casalzinho chato. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. Oh, olha só. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, Remissão it appears espontânea? to be an extremely rare case of spontaneous remission. Ou vai ver a Tora. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. E será que ela deixou tudo pra empregada? Talvez. Às vezes também acontecia. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Peraí, esse finalzinho Black Swan, eu não lembro. Bom, baseado na história Os Crimes ABC da Agatha Christie. Muito bom!
gostei. Foi uma adaptaçãozinha bem sincera, bem cheia de paixão. Tem um detalhezinho ou outro diferente do livro, né? E assim, mesmo agora que se vocês não leram o livro e viram agora, entre aspas, a resolução, ainda assim, eu acho que vale a pena. Vale a pena, sim, ler o livro, porque a Agatha Christie, ela escreve de um jeito muito legal. E o Poirot enchendo o saco do Hastings é sempre um deleite. Muito legalzinho. Agora, podemos pular aqui. Vamos ver os bônus. Puta, os pontos de ego, perdi vários, hein, olha. 460. Nossa senhora, eu preciso rejogar muito isso aqui. Linha do tempo. When Franklin understands that his brother's inheritance is going to be stolen from under his nose, entendi. he decides to get rid of him. In order not to be considered as a suspect, he has the idea of including the murder as part of a series that the police will put down to a madman. Franklin uses Sir Carmichael's medical records to choose his victims as well as the ideal suspect, Alexander Bonaparte Cust, who was seriously wounded in the war and suffers from bouts of amnesia. Franklin writes the letters he will send me before each murder on his own typewriter in advance. He contacts Cust by letter and offers him a job. Cust is convinced that he is working for a hosiery company. In reality, it is Franklin that sends him his instructions, his goods, and even his typewriter. When we receive the first letter, Hastings thinks that it is a joke. As for me, filled with foreboding, I prefer to inform Chief Inspector Japp. Following his written instructions, Cust goes to Andover. He visits Mrs. Asher's tobacco shop and sells her a pair of stockings. After Cust's visit, Franklin in turn enters the tobacco shop. Mrs. Asher is not suspicious of the murderer, whom she takes to be an ordinary customer. The old lady turns around to take a packet of cigarettes. She is beaten to death. We investigate the first murder with Hastings. No suspect has a motive. A few weeks later, we receive a second letter signed ABC. Chief Inspector Japp is informed. The victim's name should start Tem detalhezinho Alexander Bonaparte extra com a letra D, que se vocês forem ler o livro, vocês vão entender. Betty Barnard leaves her work. She's dressed to go out. The young woman is strangled on the beach. Betty was killed by the man who had arranged to meet her that evening, the seducer Franklin Clark. In Bexhill, Donald Fraser appears to be the perfect suspect for Betty's murder, but he has no connection with Mrs. Asher. 5 days after the Bexhill murder, Cust goes to Churston for his work. In the afternoon, Soagret turns away a stocking seller. After dinner, Sir Carmichael Clark takes his usual walk. His brother waits for him, hidden behind a bush. The murderer leaps out from his hiding place and cuts Sir Clark's throat. The third letter arrived late. Franklin deliberately wrote a wrong address. In Churston, Thorogray and Franklin Clark are the main suspects. Back in London, Cust is seized by violent coughing fit and brings up blood. He stains his shirt, which later frightens his landlady. We receive the final letter from ABC. The next murder will be in Doncaster. The second general meeting in London highlights the common points between the victims, stockings, and a throat condition. Custer's landlady telephones Scotland Yard to tell them about her suspicions. Cust is arrested shortly afterwards in Doncaster. Franklin had planned a fourth murder in Doncaster. He abandons the idea after Custer's arrest. Cust confesses to the crimes he did not commit. He's an easy culprit. É demais, né? Easy. Franklin Clark is unmasked. He is the true culprit and the man who manipulated Cust. And there we have it. Another case solved by Hercule Poirot. Hercule Poirot, exatamente. Olha só, esses aqui são os meus bigode do arco de Cupido, concluiu Morsa, Piramidal, Marechal, Lápis, Longo e Curvo, Húngaro, Curvado, Candelabro, Kaiser, Imperial, Olho de Gato, Olho de Falcão, putz, faltou ainda mais um Olho de Águia aqui,
neurônio, sinapse, córtice, confessionário rústico, confessionário romântico, confessionário gótico, trevo de 4 folhas, floco de neve, cristal de césio, burro pequeno, às vezes até Poirot comete erros. Ah, até que eu não cometi tantos erros, ó, teria burro médio, burro grande. Gatinho ronronando, gatinho se limpando. Oh, eu poderia ter encontrado o gatinho? Vou ter que investigar. Engrenagem única, engrenagem dupla, engrenagem quádrupla, jornal, pedra, incensário, bigode de Nietzsche. Assim falou Poirot. Aham. Bigode de Freud, bigode de Einstein, bigode fantástico, bigode de samurai, bigode do Gandhi. Eita, que será esse aqui? Bigode do Dali, Black Swan. Eita, eu tenho que descobrir. Alguma coisa relacionada a Black Swan, que o Hastings falou que deu certo, mas eu não consegui ver nessa aventura. Martelo de Thor, você domou a tempestade de fogo nórdica, Thora Grey, foi incapaz de proteger seus segredos e você os trouxe à luz a força da lógica. Telescópio, dragão negro, fumaça de dragão, coração secreto, cruz vermelha e faca de papel dourada. Muito bem, na próxima iniciativa e graças ao talento em grafologia, você provou a origem comum das cartas enviadas pelo assassino. Ah, sim, né? Beleza. Aqui as reconstruções não tem necessidade. Tá, mas eu acho que eu vou precisar realmente vou precisar realmente ter que... Pra pegar pelo menos o máximo de egg, vou ter que rejogar. Bom, mas por enquanto é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido os crimes ABC. Eu recomendo muito que vocês leiam os livros da Agatha Christie, eles são bem legais. Apesar de serem meio antigos, eles ainda são uma leitura que envelheceu muito bem. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Talvez eu traga mais Hercule Poirot aí pra vocês. E até a nossa próxima transmissão. Até mais.